Bom dia, colegas advogadas, colegas advogados. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2024. Alguns dias atrás, postei um vídeo falando do ato político da minha exoneração como delegado da Caixa de Assistência de Minas Gerais. Mas, vocês sabem o que está acontecendo na subseção de Lagoa Santa? Meu nome é Wendel Ribeiro, advogado há cerca de 16/17 anos. Como jovem advogado, participei da Comissão de Esportes na subseção de Lagoa Santa. Em 2013, tive a honra de ser escolhido pelos colegas como presidente da subseção de Lagoa Santa. Após o primeiro mandato, fiquei mais 2, no total de 3 mandatos, ao longo de 9 anos. Tive a honra de estar à frente dessa subseção e a minha trajetória está diretamente ligada a esse espaço, hoje denominado Centro de Cultura e Lazer da Advocacia Mineira, e também sede da 151ª subseção. Eu quero compartilhar com vocês as experiências que estamos vivendo aqui, para ver dos colegas o que pensam sobre essa situação. Não conseguirei fazer isso com apenas um vídeo, a história é longa. Peço a atenção de vocês, que fiquem atentos aos vídeos que irei postar a seguir. Então vamos lá? Vamos começar a história. Quando assumi a subseção aqui no ano de 2013, a subseção tinha esse espaço aqui. Ainda não tinha esse nome de Centro de Cultura e Lazer da Advocacia Mineira. Mas foi uma ideia muito bacana de gestões da seccional anteriores. Não me recordo se foi alocado aqui pelo Dr. Raimundo Cândido Júnior ou pelo Dr. Luiz Cláudio Chaves em seu primeiro mandato, não me recordo. Eu sei que antes de eu assumir já havia esse espaço, que foi uma ideia muito legal. Um espaço onde poderia proporcionar lazer, né, para os advogados aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Todavia, no primeiro momento, essa ideia não vingou, mas não decolou. Mas o que acontecia? A gestão do espaço ele era feita diretamente pela seccional em Belo Horizonte, que estão aqui a 30, 40 quilômetros de Lagoa Santa, então distante. Eu mesmo tenho uma história interessante que eu, quando estava noivo, no meu primeiro casamento, vim olhar o espaço para tentar fazer meu casamento aqui e fiquei na porta esperando 30, 40 minutos até as chaves chegarem da sede da seccional. Então, quando eu assumi a subseção, eu tinha uma visão diferente, que a seccional deveria deixar esse espaço na gestão da subseção, para utilizar como sua sede e também, pela proximidade, por estarmos aqui na cidade, próximo, poderíamos dar vida ao espaço. E eu fui com esse intuito de fazer essa proposta para o então presidente Luiz Cláudio Chaves. Mas tive em primeiro momento a triste notícia que já havia sido tomada a decisão. O espaço seria devolvido, não seria mais se alugado. Foi considerado o elefante branco. Todavia, como eu tinha essa visão da capacidade que a diretoria da subseção teria para transformar esse espaço, um espaço verdadeiramente útil para a advocacia, eu me propus a fazer o convencimento de reverter essa situação. Confesso que foi um ano, mais ou menos cerca de um ano de batalha, de convencimento, para convencer o então presidente Dr. Luiz Cláudio. Não me conhecia, eu não o conhecia. Mas ele, por fim, acreditou na minha proposta. Ele confiou em mim. Mas ele chegou e passou um recado para mim. Wendel, você está aqui, está insistindo, está dizendo que o espaço será útil para a advocacia, então eu vou te dar uma missão. Torne o espaço útil. Torne a casa útil para a advocacia e a manteria alugada. Do contrário, nós iremos cancelar o contrato de aluguel. Compromissos feitos, assumi como minha missão de gestão, na minha primeira gestão, no meu primeiro mandato, transformar esse espaço um verdadeiro benefício para a advocacia mineira. E especial, de Lagoa Santa, de toda a região, mas sim,
para todos os advogados de Minas que puderem estar aqui. Então, meus amigos e minhas amigas, tendo sido confiado a gestão da casa, a subseção de Lagoa Santa, o primeiro ato de gestão feito aqui, eu, como, confesso, amante de futebol, um atleta frustrado pela total falta de qualidade técnica e física de ser um atleta, mas, como bom brasileiro, amante do futebol, o primeiro ato que nós tivemos aqui foi convencer a diretoria da subseção a reformar este campo de futebol. A grama aqui na época não era boa, verdade, nem era muito bem grama, tinha muito, era mato mesmo. Então nós investimos aqui, na época, R$10.000 para trocar todo o gramado e nivelar aqui, para que a advocacia verdadeiramente tivesse um espaço, o primeiro espaço aqui ativo para o seu lazer, onde nós pensamos que poderia sim ser um espaço de agregação. E foi a minha primeira experiência, né, onde começou ali a dedicação pessoal minha e de vários diretores para realmente cuidar com amor desse espaço. Contratamos uma empresa e a gente, sem muita experiência, confia, né? Acredita? Era mais ou menos meio do ano, não lembro, maio, junho, ou seja, época de seca. E eles nos convenceram que poderia replantar a grama naquela época, que era só molhar que daria tudo certo. E como muitos aqui devem ter percebido, sabe que não foi muito bem assim. E como ainda a casa não tinha tanta estrutura, nós tínhamos apenas um funcionário aqui, não ficava em tempo integral, acabou que precisou da dedicação pessoal minha, da minha família e de alguns diretores. E vimos aqui, em torno de 3, 4 meses, finais de semana, fora do horário de expediente de funcionário, porque não podia ficar um dia sem regar. E às vezes tinha alguns pontos, né, que não tinha ficado bom o nivelamento. A gente vinha aqui pessoalmente para poder tirar os buracos e ficar aqui molhando esse campo. Foi um tempo de sacrifício, aprendizado, né? Claro que nós poderíamos responsabilizar a empresa e tudo, somos advogados afinal, mas o importante para nós era entregar o mais rápido possível um equipamento útil para a advocacia. E assim foi. E aí, em torno de 3, 4 meses depois, nós podemos começar aqui a utilizar a casa. E aqui começou, né, há mais ou menos 10 anos atrás, a chamada pelada da subseção de Lagoa Santa, que depois se transformou pelada do Vetor Norte. E aqui começou uma história de amizades, de relacionamentos, e já é tradicional. Posteriormente, nós avançamos para um segundo espaço, mas foi aqui que tudo começou, a casa verdadeiramente se tornar útil para a advocacia. Então, meus amigos, o que acontece? Dando sequência, então foi assim que começou o uso do espaço. Só que, como sabemos, nada para dar certo, dá certo do dia para a noite. Então, com o futebol, nós começamos a convidar os colegas a vir. É claro que nós sabemos, conhecemos os nossos colegas. No primeiro momento, vinha pouca gente. Víamos aqui, primeiro começamos às terças-feiras, depois aos domingos, depois às quintas-feiras. E tinha vezes que vinham 3, 4 colegas. A gente não tinha, a gente fazia aqui, acabava fazendo uma Paulistinha, gol a gol. Então, não precisa falar muito para saber que demorou algum tempo para realmente os colegas começarem a frequentar a casa. E para isso, contamos com a dedicação de muitos diretores da subseção para verdadeiramente esse espaço se tornar ativo. Não vou ficar citando os nomes aqui, os colegas sabem, porque eu certamente vou esquecer alguém. Mas, passado esse primeiro momento, né, da dedicação ao futebol, também
transformamos o espaço aqui útil. Aqui estamos na nossa varanda. Quem já veio aqui na casa, ouviu algumas fotos da subseção, aqui foi local de muitos eventos, palestras, aulas, até o primeiro congresso da subseção de Lagoa Santa, que foi realizado no ano passado pela atual diretoria, onde preside hoje o Dr. Mauro Alessio Lafetar, foi realizado aqui. E assim fomos paulatinamente transformando o espaço mais efetivo para a advocacia. Em dado momento, as entregas de carteiras que antes eram realizadas lá na antiga sala da subseção no fórum passaram a ser realizadas aqui. E depois começamos a realizar todos os nossos eventos nesse local. Eventos que nos deram muito orgulho e satisfação. Aqui nós promovemos a integração não só dos advogados locais, mas também dos advogados de toda a região. Em especial, que é muito caro para a gente aqui na região, do Vetor Norte. Foi quando um grupo de presidentes de subseção se reuniu e decidimos fazer aqui a primeira festa junina unida da região. Primeira festa junina do Vetor Norte. Foi um evento para nós grandioso. Foram aqui em torno de 500, 600 advogados, mas mais do que a quantidade, foi um evento que marcou a união e o efetivo uso desse espaço. Aqui, essa festa se tornou tradição. E outras vieram, né? Todos os eventos de finais de ano que fizemos da subseção e unidos com outras subseções. Recentemente também, agora temos já a tradicional OAB BFest, Festa da Cerveja. Mas não é só pelas festividades que esse espaço nos dá retorno. O principal que nós temos aqui é a possibilidade, como eu já falei antes, de integração da advocacia. Ao longo do tempo, também instalamos aqui salas de atendimento para os advogados. Elas eram localizadas no interior aqui desta casa, mas que vou contar depois para você, hoje elas estão desativadas. As salas de atendimento, elas eram aqui e foram ao longo de tempos usufruídas pelos advogados. Estou até vendo aqui que tem um equipamento novo que está sendo instalado aqui, depois nós vamos descobrir por quê. Então, meus amigos e minhas amigas, continuando a história, eu aqui com esse fundo, com essa piscina maravilhosa, a vontade que dá é de compartilhar com vocês cada momento que a gente passou aqui nessa casa, de dedicação pessoal para poder fazer isso aqui dar certo. Os finais de semana que a gente vem aqui pessoalmente, pela ausência de funcionários ainda, para poder abrir a casa para os colegas, com a dedicação pessoal do tempo, com a família, até pessoalmente realizando a limpeza dessa piscina, aspirando, jogando remédio, para deixar tudo sempre em ordem para os colegas. E não, não só a dedicação pessoal minha, todos os diretores que ao longo desses anos que passaram aqui pela casa, gente, não vou esquecer de alguém, vou cometer alguma indelicadeza, mas eu não posso deixar de citar Dr. Gilmar Ferreira, doutora Carla, Dr. Mauro, doutora Cláudia, doutora Fabiana, doutor Ângelo, doutor Sandro, né? Pessoas, entre tantos outros, eu certamente vou esquecer de alguém, que dedicaram o seu tempo de forma gratuita, como nós, que somos dirigentes da OAB, sabemos, né? Eu não estou dirigente, mas que fui. Sabemos da dedicação disso. E foi motivo de muita felicidade para a gente, né? Quando no ano de 2024, 2023, 2021, né? Como recompensa de tudo aquilo que a gente dedicou, né? E reconhecendo que cumprimos a promessa que fizemos lá atrás,
Então, a diretoria da Caixa de Assistência, sob a presidência do Dr. Luiz Cláudio Chaves, adquiriu esse espaço, né, aqui em Lagoa Santa, e foi quando transformou no Centro de Lazer da Advocacia Mineira. Mas não só Centro de Lazer da Advocacia Mineira, Centro de Lazer da Advocacia Mineira e sede da 151ª subseção. Tem uma plaquinha lá fora disso, depois a gente mostra, mas aqui, 19 de setembro de 2021. Foi um dia de muito orgulho, muita felicidade, porque depois de anos de trabalho e dedicação, esse espaço se tornou nosso. E aqui o sonho, o projeto virou uma realidade. E essa realidade virou um objetivo nosso de transformar esse espaço numa referência para toda a advocacia mineira. Só que aí veio o processo eleitoral de 2021. Na oportunidade, fui candidato ao conselho na chapa do Dr. Luiz Cláudio Chaves. Fomos a chapa do qual eu integrei, fomos derrotados nas urnas, legitimamente, democraticamente, sem maiores problemas. E encerrou-se, no meu modo de ver, a disputa eleitoral ali. Então, com a recente, vou colocar aqui o celular no meu suportezinho. Então, passado o processo eleitoral, imbuído desse desejo de transformar essa casa num centro de referência para a advocacia mineira, eu conversei com a diretoria eleita da subseção, colegas, né, que trabalhamos juntos ao longo de anos, e solicitei que indicassem o meu nome para delegado da Caixa de Assistência, completamente desprovido de qualquer sentimento político. O único objetivo de poder contribuir como delegado da Caixa. Como essa casa foi adquirida pelo Dr. Luiz Cláudio Chaves e colocada em nome da Caixa de Assistência, a minha intenção era continuar esse trabalho e continuar essa dedicação e verdadeiramente fazer, agora, uma vez que ela foi adquirida, solicitar melhorias para que aqui, como eu falei, fosse de fato uma referência para um exemplo para outros lugares, como um caso, né, a ser colocado como um caso de sucesso, um sucesso não só de retorno para os advogados, como para a própria subseção, porque, como nós sabemos, a subseção sofre, né, com questões de ter recursos, e esse espaço ao longo dos anos, além de todo esse retorno direto para a advocacia, sempre pôde nos proporcionar uma fonte de recursos, fazendo aluguéis do espaço, eventuais, final de semana, para festas, casamentos, aniversários, e também a gente tinha um projeto de exploração das quadras esportivas, mas, mais do que isso, realmente transformar, além do espaço esportivo, o nosso projeto sempre foi que aqui, né, fosse edificado espaços administrativos para a subseção e também salas de atendimento, escritórios, tudo aquilo que a gente sabe que a OAB, o sistema OAB e Caixa pode oferecer. Mas aí veio, né, dando sequência, talvez a virada de chave que aos pouquinhos nós fomos processando e entendendo. Meu nome foi colocado como delegado da Caixa de Assistência e para essa nomeação foi marcada, né, uma reunião e foi solicitada uma reunião pessoal entre a minha pessoa, Dr. Chalfun e Dr. Sérgio Leonardo. E esse é um momento que eu vou colocar aqui e não sei se vai ser reconhecido ou não esse fato, mas aconteceu. Para minha nomeação, nessa reunião, foi falado para mim que a intenção era deixar de lado
as questões políticas, mas foi colocado diretamente pelo Dr. Sérgio Leonardo para mim que, para eu permanecer nesse cargo, não exatamente com essas palavras, mas o meu relacionamento político com o Dr. Raimundo Neto, já visto como eventual adversário para agora, o ano de 2024, ele não poderia ficar em evidência. Não poderia haver fotos, enfim, eu não poderia estar como delegado e exercer esse papel político. Fazendo uma reflexão sobre esse momento, talvez esse tenha sido o meu maior erro de aceitar essa situação. Não a questão de questão de ficar fazendo política, não era a minha intenção, mas aceitar essa situação, principalmente no âmbito das fotos, porque isso foi ao longo dos anos muito constrangedor. Eu aqui não preciso esconder, aqueles que me conhecem sabem, minha relação com o Raimundo Neto é de anos. Ele é da cidade de Lagoa Santa, nascido e criado aqui, estudamos na mesma escola, então, e além disso, ele é um grandíssimo advogado, uma pessoa que tem um rol de serviços prestados para a advocacia gigantesco, sempre atendeu muito bem, tanto a subseção de Lagoa Santa, e eu sei que todo o estado, quando ele foi lá, entre outros cargos, né, diretor responsável pela integração das subseções. E não tem como esses laços, esses relacionamentos se extinguir. Então sempre foi para mim, desde esse pedido, muito constrangedor poder encontrar com ele, não poder, às vezes, ficar com receio de bater, esconder numa foto, isso na minha posição, na minha idade, como advogado. Enfim, eu achei, na minha opinião, isso aí é uma opinião, esse pedido a mim, desnecessário, algo pequeno, por quem tinha acabado de vencer a eleição para uma presidente da OAB do Estado de Minas Gerais, uma importância muito grande. E, enfim, acho que se importar com essa eventual política de um advogado de uma subseção pequena em crescimento como Lagoa Santa, mas naquele momento eu aceitei e usei essas palavras, né? Falei, não, o meu interesse não é esse, meu interesse é uma pessoa que estava há 9 anos no sistema dedicando à advocacia, eu não consigo não me colocar para continuar prestando serviço. E a minha intenção era ocupar essa função exatamente para poder continuar trazendo benefícios aqui para a subseção de Lagoa Santa e muito especialmente para esse espaço. Então, acabei não fazendo maiores colocações à época, mas eu acho que isso ali já dava um indicativo do que estava por vir. O fato é que, no primeiro momento, a gente pode se dizer, sim, que parecia que estávamos, sim, acolhidos e livres de qualquer situação política. Não posso aqui ser leviano e dizer que fomos de todo desatendidos, pelo menos não pela CA. Não posso falar tanto pela OAB, que ao longo desses últimos anos eu não tive pessoalmente tanto relacionamento direto com a diretoria, com todos os diretores da OAB, especialmente com o presidente Sérgio Leonardo. Aí a relação do nosso presidente atual, não posso aqui trazer o testemunho, acho que teria que relatar, era ele. Mas sim, fomos em certos pontos atendidos, nossos eventos foram enviados recursos e tudo, mas em um determinado ponto, já no ano de 2022, começou a nos incomodar alguns pequenos atos de ingerência nesse espaço aqui, que até então era destinado exclusivamente para a gestão da subseção, e fatos específicos foram acontecendo e que foram nos incomodando. O primeiro ponto que nos causou algum impacto
foi quando a diretora tesoureira Silvina e a vice-presidente da Caixa, doutora Vange, fizeram a visita aqui ao nosso espaço, sem avisar a nenhum diretor de subseção. Vieram aqui, olharam o espaço e ficamos sabendo ao acaso, né, em conversas informais com os funcionários, que elas tinham vindo aqui. Até aí, mais uma descortesia, mas tudo bem. Mas pouco tempo depois nós fomos surpreendidos com a informação de que essa visita teria resultado na ideia de transformar o nosso espaço aqui em uma pousada. O que causou um certo impacto, porque nunca foi um objeto do nosso pensamento aqui da subseção, que aqui seria um espaço para dormitório, e sim para os usos profissionais de lazer da advocacia. Enfim, e aí nesse momento foi quando nós começamos a ter reuniões e colocar, né, o nosso desejo de que não fosse essa a destinação para o espaço. Reuniões foram feitas, em certos momentos foi colocado para a gente que nós ficássemos despreocupados, que isso seria fruto de negociação, que nada seria feito. Foi uma promessa pessoal do Dr. Chalfon para conosco, que nada seria feito na casa sem a nossa aquiescência, e isso nos gerou um sentimento de tranquilidade, né? Porque a gente tinha segurança de que a subseção seria respeitada. Mas pequenos gestos começaram a acontecer na casa que nos foi causando uma certa estranheza. Vou dar pequenos exemplos. Quando, por exemplo, a gente está aqui na casa, foi surpreendido, tinha essa escada aqui de madeira, e de repente a gente foi surpreendido, foi passado uma tinta aqui, supostamente anti-chamas, deixando nesse aspecto. Vê que até hoje ali, ó, a lona, isso já vai fazer 1 ano e meio ou pouco mais, e foi ficando dessa forma. Ou seja, esse é um exemplo que de repente atos foram acontecendo aqui, mas isso tudo sem aviso, sem uma conversa prévia, seja comigo, que era então o delegado da Caixa, nomeado, ou até com a diretoria, o presidente de subseção. Então, esses fatos vieram ocorrendo. Foi contratado um funcionário da Caixa aqui, e a gente foi surpreendido com a colocação dele aqui no dia, já quando ele já estava contratado. Simplesmente a gente foi marcado uma reunião, já chegou nos apresentando. Nada contra ter um outro funcionário aqui, mas nós não entendemos muito bem a utilidade, até porque quando nós tentamos passar tarefas para ele, foi colocado expressamente pela diretoria da CAA que nós não tínhamos aqui, enquanto dirigentes da subseção, poder para determinar a ele tarefas, né? Tudo deveria ser repassado à coordenadora dos espaços da Caixa. Enfim, começou-se assim uma relação estranha entre a gestão local e a gestão da CAA. O fato de maior impacto começou com o grande dilema da nossa piscina. Ao final de 2022, em pleno verão, não sei ao certo se foi no meio de novembro ou em dezembro, recebemos na subseção um e-mail e a determinação de proibição de enchimento e uso da piscina, pois teria sido descoberto um vazamento. O que, até certo ponto, tudo bem. Não queremos aqui despender de recursos indevidos da CAA com o enchimento de uma piscina que estava com vazamento. Todavia, o momento nos pareceu, àquela época, um tanto quanto inadequado, pois era verão, chegando às vésperas das férias forenses, as nossas férias merecidas da advocacia, que é quando a casa tem o maior uso.
quando os advogados vinham para a casa para usufruir da casa nas suas férias. E no verão de 2022 para 2023, fomos impedidos de disponibilizar esse espaço maravilhoso. Claro, o espaço estava disponível, mas a piscina é a cereja do bolo, né? Então, sem a piscina, ninguém vinha. Então, as férias 2022/2023 da Advocacia de Lagoa Santa e região foi prejudicado pela ordem direta da diretoria da CA do uso da piscina. Dando sequência, férias da advocacia prejudicadas, né? Nada do que a diretoria subseccional pudesse fazer. A questão é, olha, tem um vazamento, precisa arrumar? Vamos arrumar, né? Vamos resolver o problema. Mas o que nos começou a causar uma grande angústia foi que não tínhamos nenhuma informação. Não foi solicitada nem autorizada a subseção a procurar empresas para poder solucionar o problema. Ficou claro que isso seria uma iniciativa da diretoria da CA, mas nenhuma informação era passada. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada era efetivamente feito. A única informação é que teria um engenheiro que estaria fazendo análise e foi determinado que deixasse a piscina esvaziar até chegasse num ponto onde eles iriam verificar essa situação do vazamento, mas nunca nada de efetivo a gente via aqui, não víamos movimentação, profissionais vindo aqui na casa, até que, em um certo momento, a gente teve o primeiro momento de um problema efetivo com essa situação da falta de andamento na solução do problema que foi nos causado aqui com a interdição da piscina, que como a gente sempre teve o hábito de fazer isso, para poder até ter recurso para subseção, a casa já estava há algum tempo reservada para um colega advogado da subseção, que ele havia já pago o valor para poder fazer o casamento da sua filha aqui, e nós não tínhamos liberação para encher a piscina, que estava completamente vazia nesse momento. Eu não vou me lembrar aqui ao certo qual mês, se isso já era abril, março do ano passado, mas o fato é que nós passamos por semanas de estresse aqui na subseção. O advogado veio na casa, a filha dele veio na casa, viu o estado, entrou em desespero, né, achando que não conseguiria fazer o casamento, já com tudo contratado. E nós tivemos que, nesse momento, tomar uma posição aqui na subseção de, olha, com autorização ou sem autorização, nós vamos dar um jeito de encher essa piscina. Nós conseguimos, sim, um recurso pela CA, num pedido de apoio, e com esse pedido de apoio, por decisão da diretoria local, nós enchemos a piscina com o caminhão-pipa para poder atender esse casamento, porque era um risco até de sofrermos um processo justo do colega se a casa não tinha, porque era um compromisso feito antes da ordem de interdição, e quando veio a ordem, tinha, pelo tempo de quando a gente tinha esse compromisso, né, que eram meses, era um tempo mais do que razoável para resolver o problema, mas a questão é que nós não víamos nem passo efetivo. E nisso foi onde começou a ter um desgaste, né, para poder ter uma solução. Que foi quando, após, né, passado esse casamento, continuou a ordem de interdição e a proibição de reencher a piscina. Esperamos mais uma vez o esvaziamento dela até a sua totalidade, sem nenhuma resposta efetiva de como seria dada solução ao problema. Foi então que veio o Congresso de Uberlândia, que a diretoria da subseção tomou posição de ir lá com vários representantes, quando a gente encontrou com o Dr. Juliano, com o Dr. Chalfun, e pedimos uma solução
dessa questão. Vejam bem, o Congresso de Uberlândia foi junho, julho, ou seja, já haviam passado aí 6, 7 meses da interdição e, sim, o doutor Juliano e o doutor Schoffman prontamente falaram, não, concordou com a gente. Foi somente aí, depois desse momento chato, vamos definir assim, que foi mandado para cá profissionais para de fato começar as obras de verificação das causas do vazamento da piscina. Veja o tempo que passou para a gente realmente ter esse retorno, e mais uma vez veio aqui uma empresa contratada pela Caixa, onde não foi possível a subseção participar em momento nenhum de termos um profissional aqui da nossa confiança que a gente pudesse indicar para a CA para poder fazer essa verificação. O fato é que os trabalhos na piscina começaram, mas não tínhamos liberdade de poder direcionar para onde iriam os trabalhos. Ficou exclusivamente nas mãos da diretoria da CAA, diretamente com esse profissional, essa empresa contratada. E aí que chegamos aqui na casa, determinado dia, e toda essa lateral aqui da piscina, vou mostrar para vocês, havia sido quebrada. Toda essa lateral aqui. Foi quando, em uma visita pessoal minha na casa, eu verifiquei que havia uma grande mancha de água num determinado ponto, exatamente ao lado do ralo da piscina. E aí eu questionei o empreiteiro e falei, olha, esse vazamento deve estar aqui. E foi quando ele cavou e me confirmou que havia um problema no encanamento e que ali teria sido consertado. Mas, para a nossa surpresa, que até hoje eu não entendi, de repente, mesmo sendo identificada a causa do vazamento ao lado do ralo, começou-se toda uma obra de reazulejamento da piscina. Dizem para nós que foi orientação de um engenheiro que deveria ser refeita a manta da piscina para acabar com esse vazamento, porque não sou técnico, né? Não vou aqui de poder aqui bater o martelo, mas me estranhou essa obra na medida em que havíamos identificado claramente pela mancha que havia um problema localizado, mas iniciou-se essa obra. Só que a grande questão é que uma obra iniciada em julho, primeiro nos prometeram entregar a piscina pronta em agosto. Chegou agosto, passou para setembro. Foi nos dado data, a gente já esse tempo todo sem poder utilizar e fazer nossos eventos, a gestão da subseção prejudicada, tivemos a garantia de datas e começamos a marcar os nossos eventos. Halloween, a BBFest, encontros futebolísticos, e sempre sob a promessa de que em determinada data essa piscina seria entregue. Todavia, começamos a ser surpreendidos com um atraso gradativo de cronograma. Então, os nossos eventos começaram a ficar, a gente ficou temendo ser prejudicado, porque uma piscina vazia, nessa altura, ela é um risco até para a vida das pessoas, porque uma queda ali num evento, com bebidas e tudo, uma queda, mesmo independente da bebida, um tropeção, poderia, a gente não desejaria fazer eventos, mas foi nos prometido datas, e fomos marcando, e quando chegava na semana, 2, 3 dias antes, falaram, não vai poder entregar. E aí nós tivemos que redobrar para proteger, fazer o enfeite, esconder. Por quê? Porque além de não entregar a piscina, a casa estava um canteiro de obras. E nós
fizemos tudo pré-agendado, até com um mês de antecedência, sob a promessa de entrega muito antes das obras. E aí, como a gente tinha o desejo, na boa fé, de fazer os nossos eventos, sempre na promessa de que alguns fomos. E aí, marcamos um evento em outubro, ela não foi entregue. Outro evento em novembro, ela não foi entregue. Chegou a festa final de ano em dezembro. Veja bem, era um reazulejamento e teve sim um acréscimo aqui, que também foi atendido, não vamos ser levianos, a gente pediu um acréscimo aqui para ter uma piscina de crianças. E aí foi aonde nós fomos ficando bastante inquietos, porque o cronograma nunca se cumpria e é uma obra simples. Não é uma edificação de um prédio, né? Era simplesmente o realojamento da piscina que, repito, nem sei se era necessário ser feito. Então vamos lá. Chegando reta final, a piscina estava quase pronta e nós achamos, não, deixa pra lá. Agora a piscina vai ser entregue, bola pra frente. Perdemos aqui um ano, mas 2024 a gente vai voltar a ter a nossa casa na sua plenitude e vai dar tudo certo, mas não foi bem assim. Entregue a piscina, identificamos um problema na fase de construção, de uma falha da obra num ponto específico dentro da piscina. Uma solução que foi nos dada foi fazer uma plotagem do símbolo da CAA e da UAB no interior da piscina, que nós achamos bacana para exaltar os símbolos da nossa instituição, mas acabou que essa pequena intervenção se transformou num outro episódio de uma outra novela. Era 19 de novembro de 2023, quando nós tivemos a conversa sobre essa pequena intervenção e nós só fomos ter a entrega desse trabalho dia 28 de dezembro, mais de um mês depois. E a grande questão, além da demora de um mês para uma coisa simples, não foi simplesmente a demora. O problema foi a forma como esse processo foi levado. Porque, como diretor de subseção, não sei como funciona em cada parte do Estado, mas ao longo das gestões que eu participei, a subseção sempre teve liberdade, autonomia para poder, às vezes, fazer um orçamento, a contratação, ter o contato direto com a empresa para a gente poder ali cobrar essa execução. Mas não é assim que tem acontecido conosco aqui. Não sei em outras partes do Estado. Não nos foi dado liberdade nenhuma de indicar a empresa, contratar e nem de saber quem estava sendo contratado. Foi colocado mais um processo a ser feito pela diretoria da CAA através de seus procedimentos. Não acho o mais ideal, mas nada contra. Mas, quando pedimos informação, quem é o fornecedor? Passa-nos para a gente o contato, para a gente cobrar. A gente tem uma necessidade de que isso seja um pouco mais célere. Não nos eram informados. Quando perguntávamos sobre a entrega do material que era colocado como necessária, não, vai demorar porque estamos em época de Natal, estamos aqui nos esforçando, mas está tendo o Congresso Nacional. Eu falei, tudo bem, eu entendo a dificuldade de vocês, mas nós somos seus parceiros. Eu sou o delegado da Caixa nomeado, tenho o presidente da subseção. Não precisa ter uma entrega, a gente se dispõe. Colocamos as soluções, não, deixa que me fala onde que eu vou lá buscar o material. A única coisa que ouvimos era o silêncio. Então ficou uma situação desgastante, porque nós queríamos a solução do problema e simplesmente nós éramos obrigados a ficar de mãos atadas, esperando a iniciativa deles com todas as suas atribuições do cargo. E nisso, mais uma vez, nos foi causando bastante angústia e inquietação. Mas quando a gente acha que teremos um final feliz, aí foi aonde nós começamos a ter uma série de situações sequenciadas que na nossa impressão começou a aparecer uma certa picuinha
com a nossa subseção. E foi aí que começou a desencadear os fatos, né, que levaram ali o fato noticiado da minha exoneração recente. Que foi o quê? Dia 28 de dezembro, depois de muito estresse, discussão e detalhes que eu acho que vai ficar muito mais desgastante, porque já está essa sequência de vídeos grandes que eu estou fazendo aqui. Aconteceram fatos como a exclusão da vice-presidente da subseção de um grupo responsável por discutir as questões de decisão da casa e entregue a última etapa da piscina, após todo um processo burocrático, onde foi colocado que para poder encher a piscina, só depois da visita do jurídico, da Caixa de Assistência, por isso feito. Para nossa surpresa, nós aqui com um Réveillon marcado com diversos advogados da região, nos foi colocado que a piscina não poderia ser cheia, sob a justificativa de que a caixa já estava fechada e não tinha funcionário para poder fazer a contratação dessa água. Mas dias atrás já sabiam que a piscina estava para ficar pronta e esse ato poderia ter sido adiantado, mas não foi. Todos os passos eram quando havia a solução de um problema, um novo problema foi colocado. Arrumava a solução de um problema, um novo problema foi colocado. Fizemos até a sugestão da subseção em fazer a contratação do enchimento da piscina e depois ter o reembolso. Ou mesmo abrir as torneiras aqui da piscina para poder fazer o enchimento, porque a água tem as torneiras. Mas, para nossa surpresa, foi determinado, em primeiro momento, o fechamento da torneira e, ao longo do dia, foi um impasse se nós estaríamos ou não autorizados a encher a piscina. Ora, pergunto a vocês, piscina pronta, houve um trabalho hercúleo dos profissionais aqui para poder terminar a piscina antes da entrega do Réveillon. Por que foi colocado dificuldade para poder fazer o enchimento da piscina? Fica a interrogação. Mas enfim, a subseção tomou decisão corajosa, ainda no aguardo de ter o reembolso. Contratamos, o presidente autorizou, foi contratado e com recursos próprios da subseção fizemos o enchimento da piscina. Vamos passar uma borracha em tudo que passou, não é mesmo? Vamos seguir a vida. Mas novamente não foi bem assim. Piscina cheia, os advogados vindo nas suas férias. Tirei as minhas merecidas férias, viajei. Na semana que viajei, quando retorno, recebo a notícia dos nossos caseiros aqui da casa, chamados caseiros, nossos colaboradores aqui, que cuidam há anos da nossa piscina, cuidam da nossa grama, nossas quadras esportivas. Chegou a ordem. Não podemos mais limpar. Como assim, gente? Não pode limpar a piscina? Não, porque tem que fazer o recebimento da bomba. Porque houve obras na bomba, mas teria que fazer o recebimento pelo jurídico da engenharia, mas ponderamos, fizemos a ponderação, mas tudo bem, recebam, mas a piscina está ficando verde, os advogados estão reclamando. Nada a fazer. Foi feito o recebimento da bomba. Agora os funcionários podem limpar? Não. Porque agora, só apenas quando uma empresa terceirizada que nós vamos contratar, só ela que vai poder colocar a mão nos equipamentos e fazer a limpeza. Eu falei, mas tudo bem. Nós questionamos, tudo bem. Não, tudo bem não. Na verdade, eu não concordei. Falei, não entendo. Nós temos funcionários capacitados, contratados pelo AB que fazem esse serviço há anos. Vai ter uma empresa agora? Tá. Mas até que ela seja contratada, não pode limpar? Nenhuma resposta. Mas sabe o que foi a maior surpresa, colegas? Foi quando nós chegamos aqui e falamos, gente, nós estamos aqui num período
de dengue. Essa ordem de proibição de limpar a piscina já está na 3ª semana. Temos anúncios da Prefeitura Municipal de toda a cidade alertando dessa crise. E, para nossa surpresa, para que a gente não tenha acesso à bomba, nem a diretoria e nossos funcionários, vocês conseguiram ver aí, foi colocado cadeados na casa de máquina, e desde então a diretoria local, nem os funcionários antigos da subseção têm acesso, tão somente o funcionário da CAA. Isso foi colocado sem nenhum aviso. Sem nenhum aviso. Pergunto a vocês, essa é a relação que uma diretoria estadual deve ter com os diretores eleitos de uma subseção dentro da sua própria casa, dentro da sua sede? Pergunto ao presidente da Caixa, à diretora tesoureira da Caixa, vocês entendem que essa é a forma de tratamento que deve ser levada a uma diretoria de subseção? Chegarem na sede com mais de 11 anos de dedicação pessoal de cada dirigente da subseção e serem colocados, cadeados para impedir o acesso da infraestrutura sem o prévio aviso e sem o devido diálogo? Mas como a gente sabe que quando a coisa está ruim, ela sempre pode piorar, nós não paramos de ser surpreendidos. Reuniões tivemos onde fomos comunicados que a gestão da casa ia mudar. A Caixa iria assumir de uma vez por todas, essa foi o que nos foi colocado, né? Ainda estamos tentando dialogar. Vai assumir a gestão e regras vão ser colocadas no sentido de limitação de dias para o uso da casa, limitação de horários para o uso da casa. A casa só poderia ser usada com a presença do funcionário da CAA na casa. Diretores da subseção não teriam autonomia de estender o horário para os advogados, mesmo que pessoalmente eles estivessem aqui se responsabilizando pelo espaço, como fazemos isso há 11 anos. E eu hoje falo fazemos porque, além de ter sido delegado da CA, que não sou mais, mas desde essa gestão, eu, doutor Gilmar, doutora Carla, fomos nomeados como diretores da subseção para cuidar do espaço, do centro de lazer e sede da subseção. Como aqui sempre foi a sede da subseção, né, ficamos com esse cuidado. Então, mas foi nos colocado que a coisa iria mudar. Não concordamos, estamos dialogando, fiz reuniões pessoalmente. Não vamos dizer que não, até então não foi batido o martelo nesse sentido, mas foi colocada a possibilidade de cobrança do advogado, mesmo adimplente, para poder a frequência na casa. E nós temos aqui um futebol com muitos colegas que usam a casa há 9, 10 anos. A Caixa precisa disso, não tem outras formas de obter recurso se necessário for para manutenção. Foi colocado os pontos, mas vamos lá. A questão é que a gente não estava crente que, mesmo contra a nossa vontade, isso ia começar a ser efetivado, mas começamos a ser surpreendidos. A primeira experiência no carnaval recente, a gente teve que, pela primeira vez, pedir autorização à CAA para poder abrir a casa para os advogados. A Caixa conversou com o presidente para eles colocarem o funcionário aqui da CAA para poder abrir o espaço ao longo de todo o carnaval, ótimo, mas com um determinado horário, porque tudo bem, o horário para o funcionário da CAA estar aqui. Na ausência de um diretor responsável da subseção,
claro, fazer o fechamento, né? E terminado o horário, os colegas serem solicitados a deixar o espaço. Todavia, no primeiro dia de carnaval, eu, como adoro isso aqui, como faço há anos, vim aqui, passei um dia agradabilíssimo com vários advogados aqui, conversando, batendo papo, confraternizando. Colegas vieram de Betim, Belo Horizonte, Venda Nova, Vespasiano, Lagoa Santa. Deu o horário do funcionário e ele, como devidamente orientado, veio pedir aos colegas para que chegou a hora do encerramento. Falei, tudo bem. Falei, olha, eu entendo, mas você pode ir, eu, né, estou aqui, estou com as chaves e vou ficar mais com os colegas aqui. Está liberado, pode ir. Até falei, pode ir para você não se prejudicar. Mas não. Foi falado, eu tenho que fechar o espaço. E com esse tempo todo de serviço prestado, diretor da subseção responsável pelo cuidado da sede, fui constrangido junto com os colegas a se retirar da nossa casa. Pergunto a vocês, cada diretor, delegado, subseção, passaram por isso? Em alguma das unidades que vocês são responsáveis ao longo de todo o estado? Nos colocam, não, são regras. Precisa de ter uma regularização, mas uma regularização restringindo o nosso uso. Tem essa necessidade? Antes de tomar essas medidas, não deveríamos ser respeitados e ter uma conversa séria sobre se isso será implantado, agora de uma outra para outra, de cima para baixo, ser colocado? Eu coloco um pouco mais de reflexão. Aqueles diretores que estão querendo colocar essas regras não frequentam aqui. Eu acho que posso contar nos dedos que cada um deles devem ter passado aqui no espaço 1, 2, 3, ou o que veio mais, às vezes 4 vezes aqui. E estão voltando àquela situação do início dos vídeos. Querem gerir de longe e tirar a autonomia da subseção que fez isso aqui tomar a proporção que tomou e ter esse retorno para a advocacia. Eles falam que não, mas os atos que vêm acontecendo colocam a gente para o escanteio. E como nunca param as surpresas, logo depois do carnaval e desse episódio, temos a notícia que ontem, eu não estou analisando aqui, mas parece que é verdade, que as fechaduras e as chaves de toda a entrada da casa foram trocadas. Sem aviso e sem comunicação ao presidente da subseção. O que vocês acham se acontecesse isso na sede de cada um de vocês? Agora, o que está acontecendo aqui agora? Foi determinada a subseção que os nossos objetos que estavam no interior dessa casa estão sendo retirados, porque aqui vai ser transformado numa sala. Foi colocado um obstáculo aqui. Aqui estão sendo tirados nossos objetos para poder transformar numa sala para o funcionário da CA, porque ele antes utilizava a casa. E aí vai a grande questão: por que estão preparando um projeto para uma edificação aqui na sede de Lagoa Santa? Mas essas obras, apesar de, como eu falei em vídeos anteriores, disseram que não fariam sem o nosso consentimento, a notícia que nos chega é que a nossa sede, ao invés de se transformar num centro de referência para a advocacia, como era o nosso projeto, aqui
possivelmente poderá se transformar em uma pousada. Então, meus amigos, vou dar continuidade, ó, chegando aqui agora no meu escritório. Quero fazer, antes de adentrar no assunto de maior relevância para nós nesse momento, de maior preocupação, quero fazer alguns esclarecimentos aqui para que a história fique bem concluída na cabeça de todos vocês. Vocês viram ali nos vídeos, enquanto eu estava lá na nossa casa, aqui na nossa sede da subseção, que a nossa piscina estava limpa, estava azulzinha. Eu falei da situação da proibição de limpar, e quem viu o meu vídeo anterior do dia da exoneração, viu a situação que estava a piscina, né? A gente tem aqui os registros. Então quero esclarecer que sim, agora a piscina não está mais naquele estado em que eu indiquei nos vídeos anteriores. Mas em qual circunstância isso aconteceu? No dia, um sábado da minha exoneração, havia um amistoso futebolístico de futebol de campo entre as subseções de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. E pela manhã, eu, enquanto delegado, já havia sido questionado por vários advogados sobre o uso da piscina naquele final de semana, o uso da casa, se ela estava em condições. Então, o que acontece é que nós que estamos aqui na ponta é que somos cobrados pela advocacia, né? O presidente da subseção, eu enquanto era delegado, e sofrendo pressão e reclamação, e a imagem de quem seria o responsável por aquela situação, aquela piscina suja há mais de 3 semanas, ela estava ficando na nossa conta, né? E eu, pessoalmente, com o tempo de serviço prestado para a instituição, infelizmente, não podia mais compactuar que a minha imagem ficasse relacionada com aquele descaso, com aquela falta de zelo. Até porque, ao longo das semanas, eu tenho as mensagens aqui no meu celular, das ponderações que eu fiz, dos pedidos que eu fiz, de como eu fiquei sem resposta e até a resposta negada, da solução imediata de algo. Vamos ser francos, algo extremamente simples. Estamos falando apenas da limpeza de uma piscina. Então, naquela manhã, quando eu passei na casa para buscar uma bola para o jogo, eu passei na casa e fiz o registro da piscina. E o funcionário da Caixa me noticiou que ele, acredito que é a orientação que ele tem, tudo que a gente faz hoje na casa, ele registra e manda lá para os diretores da CAA. Esse registro que eu fiz da piscina, compartilhei sim nos grupos da subseção, porque eu precisava dar uma satisfação do que estava acontecendo. E fomos para o amistoso. Do retorno desse amistoso, meio-dia já na casa, tive 2 surpresas, uma boa e uma ruim. A boa foi que encontramos naquele dia, não por coincidência, uma equipe de limpeza emergencial contratada terceirizada. E no mesmo minuto me foi dada notícia de exoneração. Eles tomaram a providência, mas deixaram claro que não foram, essas palavras não chegaram até mim, mas é a conclusão que a gente chega, que eles não gostaram de eu ter publicizado a situação que estava e não assumido, né? Porque essa é a mensagem que fica para mim, e não ter assumido a imagem daquilo que estava acontecendo para nós, ter dado a responsabilização de tudo que estava acontecendo de forma pública a quem de fato estava dando a ordem. Então, é só esse registro que eu queria fazer do que aconteceu daquele vídeo anterior do ato da exoneração. E quero fazer o esclarecimento também, que eu fiz o registro da questão das chaves que foram trocadas, e já chegou para mim aqui a notícia de que o presidente da subseção conversou com a diretoria da CAA e eles vão, sim, passar a cópia das novas chaves para a subseção. Mas, ainda assim, fica o questionamento. Por que foram trocadas as fechaduras? Qual o motivador disso? Qual a relação, talvez, de desconfiança? Mas qual a utilidade de você, sem nenhum aviso, sem nenhuma conversa, de forma, pegando a subseção de surpresa, troca as fechaduras? E agora, há pouco, eu estava lá fazendo o registro disso tudo, prontamente já disponibilizadas as chaves. Fica a pergunta: esse ato,
qual foi a utilidade e qual foi o motivador e por que o fizeram. Fica aí a interrogação. Estamos chegando aqui ao final desses vários vídeos que eu fiz para compartilhar um pouquinho da história do que está acontecendo conosco aqui no Subseção. Agradeço imensamente a cada colega que perdeu um pouquinho do seu tempo para poder entender e talvez se solidarizar um pouquinho com as nossas questões aqui locais. Estou aqui agora no meu escritório, né? Não estou lá mais na casa, como eu falei anteriormente, tive uma audiência, cheguei aqui no escritório para poder terminar esse recado, mas estamos com um grande dilema, posto. Foi colocado para a gente, né, que será construído na casa uma pousada com 35 quartos. Um projeto talvez grandioso, pode ser que seja uma coisa boa em alguns aspectos, pode parecer para quem está mais distante, olha que legal, um local para ficar. Mas será? Será que esse empreendimento, uma pousada, algo que será útil mesmo para a advocacia? É o objetivo da instituição? Mas a grande questão que a gente coloca, que a gente discute, que a gente está tentando passar para a diretoria da CAA e às vezes parece que a gente não está sendo ouvido, é que pode ser o melhor projeto, o mais grandioso, o mais espetacular que possam querer fazer. Mas a grande questão é que não é um projeto nosso, não é um sonho nosso. Não é o que a subseção ao longo dos anos planejou para ter aqui. Quando a gente se propôs, eu pessoalmente me propus a estar à frente em mais um mandato, dedicando o meu tempo de forma gratuita, o objetivo era que o Centro de Cultura e Lazer da Advocacia Mineira fosse uma ferramenta de modelo, de exemplo, de ferramentas para favorecer a advocacia diretamente, com auditório, com salas de atendimento, com as quadras esportivas, com o lazer da piscina, com o espaço gourmet. Temos já um processo arquitetônico antigo de ter uma sauna, um vestiário, enfim, essas são as nossas demandas, esses são os nossos projetos. E o que a gente questiona é que quem está no uso direto da casa há mais de uma década é quem tem que ter o direito de voz, de poder colocar aquilo que é o nosso desejo, porque nós sabemos que tem demandas por todo o Estado. Nós sabemos que todo o Estado de pedidos e desejos da advocacia, nós não estamos entendendo do porquê chegar para a gente agora, depois de ter sido verbalizado que nada aconteceria sem o nosso desejo, de a gente se ver numa situação de repente a gente vê acontecer que, pela movimentação que vocês viram aí na casa, estão querendo começar essa obra para de imediato. E nós não vimos ainda o projeto. Pode ter coisas boas, mas pode ter coisas que a advocacia de Lagoa Santa e região não quer. E quando eu coloco aqui, por vezes parece que eu sou mal interpretado porque eu dou minha cara para trazer, que não, é o Wendel que está querendo colocar obstáculo, que não gosta, mas não. Será entregue à diretoria da CAA uma lista de advogados, a lista já vai para mais de 80 e crescendo, que votaram contra a pousada no Centro de Cultura e Lazer da Advocacia Mineira. Ninguém até agora ousou ser a favor. Então veja, o que eu pergunto é, se a advocacia de Lagoa Santa e região não quiser, será colocado mesmo? Porque o que eu quero refletir com vocês, nobres colegas advogados, diretores e gestores de subseções, eu não vejo que a política da OAB deva se fazer assim, porque se a casa hoje tem vida como tem, é porque as pessoas da localidade, por sua alegria, o seu prazer de estar lá, tem até hoje feito a coisa acontecer, e nesse momento sem falsas modéstias. Nós fizemos o espaço acontecer e ganhar vida há mais de uma década. Agora, a partir do momento que for colocado na casa um equipamento que não é do agrado de quem efetivamente usa e está aqui à frente da localidade, com qual prazer nós vamos continuar dando vida a esse espaço? Eu pergunto àqueles que têm a ideia e acham que é uma ideia legal de colocar esse tipo de situação no local,
se eles vão se comprometer a dedicar a fazer isso funcionar, sobretudo depois que a gestão passar, porque obras coletivas, públicas, alguém tem que ter o interesse de fazer a coisa seguir em frente. E aí, com todo respeito à história dos colegas e a grandiosidade dos colegas que querem trazer essa ideia, eu já disse anteriormente, são colegas, advogados e advogadas, que têm a sua residência a quilômetros daqui. Não são frequentadores do espaço. Ao longo dos anos, nunca estiveram efetivamente à frente para poder fazer a coisa acontecer. E aí? E se essa ideia, esse projeto der errado? Como é que vamos fazer para poder tocar um projeto desse tamanho, de 35 apartamentos, que foi o que eu escutei? E o principal, que é o que a gente reflexiona e tem medo aqui na subseção, falam para a gente que nós não vamos perder o uso que nós temos até aqui do espaço, mas eu questiono, e falam para mim que tem solução. O nosso uso da casa, ele é diário, ele é constante. Nós temos um futebol todas as quintas, fazemos entrega de carteira, palestras, eventos que ficam até de madrugada, todas as quintas-feiras ficamos até de madrugada, marcamos situações de forma imediata. E aí, vamos ter uma pousada com 35 hóspedes, ela não necessariamente advogados, que eu duvido que uma empresa que vá assumir a gerir isso, porque eu também não vislumbro a Caixa de Assistência tendo know-how para poder operar uma pousada. Como que nós vamos continuar tendo essa conciliação do espaço? Quando a gente tiver evento, os hóspedes serão retirados, eles vão aceitar a convivência com as atividades de subseção. Esses são os nossos receios, mas o principal, que eu volto a repetir, como que se faz uma política da OAB planejando uma obra desse tamanho, sem que seja o desejo e a vontade verdadeira dos gestores locais da subseção? É isso que eu deixo para reflexão de vocês. Abraço, obrigado.